Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Objetivo de Andeara. Aqui é a professora Carol. Vamos iniciar nossa aula de redação com as correções das atividades da aula passada. Iniciamos a apostila do segundo bimestre, então vamos lá na página 3, módulo 3, transmissão de informações, onde nós estamos trabalhando com o texto verbal e o não verbal. O texto verbal é aquele que tem palavras, frases, orações, e o texto não verbal é aquele que é feito apenas de imagens, mas também ele tem que ser lido. Tem que ser lido, interpretado, como vocês puderam observar para fazer o gatinho, né? Vocês tiveram que olhar um texto não verbal. Então vamos lá para a nossa curiosa investigação. Então aqui vocês tinham vocês tinham que descobrir o objeto que sumiu, certo? Então o dono de uma pousada tinha uma coleção de objetos estranhos, sem utilidade prática, como por exemplo uma panela sem fundo, uma camiseta sem abertura, um martelo sem cabo, um pente sem dentes. Esses objetos ficavam espalhados pela pousada, no meio de outros, que eram usados para fins práticos. Um dia o dono da pousada teve uma surpresa bem desagradável. Havia sumido um dos objetos da coleção. Uma inutilidade de grande valor afetivo. Por que inutilidade? É uma coisa que não serve para nada. Aí vocês tinham que examinar, uma foto do local tirada um dia antes de se constatar o desaparecimento, que é esse local aqui. E vocês tinham que descobrir qual foi o objeto que sumiu. E aí vocês tinham todas as pistas, que nós temos aqui, ó. Querendo descobrir quem havia retirado o objeto, o dono chamou os funcionários. Eles afirmaram terem visto um hóspede ir embora com o objeto. Nenhum dos funcionários conseguiu fazer o retrato falado, mas cada um mencionou um detalhe importante para a descoberta. Então, nós temos aqui que a recepcionista, muito atenta ao bom uso do português, afirmou que a pessoa que levou o objeto havia cometido um erro de ortografia ao preencher sua profissão na ficha de registro de hóspedes. Agora, vamos lá examinar a ficha para chegar na resposta, Ernesto Vieira, advogado. Paulo de Castro, eletricista. Maria Dutra, psicóloga. João dos Santos, mecânico de manutenção. Carlos Viana, fotógrafo. Janaína Oliveira, costureira. Afonso Silva, cabeleireiro. Gilmar Lindenberg, professor. Alice Souza, corretora de imóveis. E Virgílio Prado, médico. Então aqui vocês tinham depois que colocar quais hóspedes poderiam ter levado o objeto. Quais hóspedes poderiam ter levado o objeto? Então, aqui a resposta de quais hóspedes poderiam ter levado, de acordo com as pistas, é Ernesto Vieira, advogado, Maria Dutra, psicóloga. Aqui vocês têm que colocar todos que tem um errinho, Porque psicólogo, cabeleireiro, estão escrito errado, Aí vocês têm que advogado, também tem erro de ortografia. Afonso Silva, cabeleireiro, porque não é cabeleireiro, é cabeleireiro. Então, também todos que têm erro de ortografia são os suspeitos. O João dos Santos, mecânico de manutenção, porque mecânico tá sem acento. Alice Souza, corretora de imóveis, mesma coisa, imóveis está sem acento. Carlos Viana, fotógrafo, também está sem acento. Virgílio Prado, médico, está com acento errado, Está com acento errado. Aqui, cadê? Tá médico e é médico. Ok? Então, são esses aí. Ernesto Vieira, Maria Dutra, Afonso Silva, João dos Santos, Alice Souza, Carlos Viana e Virgílio Prado. Ok? Aí que vamos seguir, O segurança que tomava conta da porta principal também viu a pessoa deixar o local com o objeto. Teve a ideia de consultarem as gravações da câmera, mas tiveram uma surpresa, não se podia ver nenhuma imagem das últimas 24 horas. Afirmou que se lembrava de um detalhe da pessoa. Quando chegou para se hospedar no hotel, havia uma luva apenas na mão esquerda.
Como as gravações anteriores às últimas 24 horas estavam nítidas, foi possível averiguar se um ou mais hóspedes correspondiam a essa descrição. Quais hóspedes continuam no grupo de suspeitos? Aí vocês têm que, de acordo com as pistas que estão sendo dadas, agora nós vamos eliminar mais alguns, né? Quais hóspedes vocês colocaram aqui? São Ernesto Vieira, advogado, Afonso Silva, cabeleireiro, e Carlos Viana, fotógrafo. Já eliminamos mais um pouco, tá? Agora nós vamos lá. Finalmente, foi a vez do gerente fornecer uma pista para a descoberta de quem havia levado o objeto. Ele afirmou ter observado que a pessoa vestia uma peça de roupa onde havia um pequeno desenho idêntico ao que sempre observava no objeto que sumiu. Gente, vocês conseguiram identificar que o pequeno desenho está no Carlos Viana? Olha só, ele tem um trevo de 4 folhas na bermuda e o objeto que foi levado é um relógio sem ponteiros, que também tem um trevo de 4 folhas. Então, quem levou o objeto foi Carlos Viana, fotógrafo, porque tanto no relógio como em sua bermuda, a imagem de um trevo de 4 folhas, ok? Então, eu espero que essa parte investigativa vocês tenham conseguido, vocês tenham acertado, que aí nós vamos para o origami, tá? Lá no origami, olha só, aí aqui tem uma informaçãozinha. Muitas informações chegam até nós por meio da linguagem não verbal. Você já deve ter constatado que atualmente, com o desenvolvimento acelerado das tecnologias de comunicação, pessoas no mundo todo podem estar em contato constante, compartilhando informações, conhecimentos e experiências. Ora, se pessoas de diferentes cantos do mundo falam línguas diferentes, como que elas conseguem se comunicar? Para possibilitar a comunicação, se possível, procuram usar um idioma comum, via de regra o inglês. Mas não é só isso, grande parte das vezes, dependendo da situação e do que querem comunicar, recorrem a desenhos, gráficos, expressões faciais, pois são exemplos de linguagem não verbal, que podem complementar ou mesmo dispensar palavras e serem entendidos rapidamente por falantes de diferentes idiomas. E não é apenas na comunicação entre falantes de diferentes idiomas que a linguagem não verbal ganha espaço. Basta passar os olhos por revistas e jornais antigos para constatar que o uso de imagens hoje aumentou. Se o uso desse tipo de linguagem vem se intensificando, ser capaz de interpretá-la bem é uma habilidade cada vez mais necessária na nossa sociedade. Embora sejamos expostos a rostos, movimentos, cores, desenhos, pinturas e outros tipos de linguagem não verbal, desde que nós nascemos, é necessário aprimorar nossa habilidade de interpretá-los, assim como continuamente lapidamos a leitura e interpretação de textos escritos. Então, pessoal, é de extrema importância que vocês aprendam a interpretar não só os textos verbais, mas também os textos não verbais, aqueles que trazem somente imagens. Por exemplo, sinais de trânsito são imagens. Você tem que saber interpretar as placas para você conseguir dirigir corretamente. Então, a interpretação visual ela é extremamente importante. Por isso veio o origami, para que vocês tivessem aí um primeiro contato para a produção de algo apenas com a linguagem visual. Então, vamos lá? Você já ouviu falar de origami? É assim que os japoneses denominam a arte de dobrar o papel, também conhecida como dobradura. A origem do origami é quase tão antiga quanto a do papel, que embora tenha surgido em 105 a.C. na China, foi guardada em segredo e só chegou ao Japão no século VI. Como era considerado um artigo de luxo, no Japão passou a ser usado somente pela nobreza para fazer moldes de kimono e alguns objetos para festas religiosas. Nessas festas é que foi introduzido o origami em forma de copos de vinho, leques usados pelos samurais e diplomas dobrados de maneira especial. A partir do século XIV, o papel tornou-se mais acessível, o que permitiu que mais pessoas se dedicassem ao origami.
Então, pessoal, aqui nós temos um pouquinho da história do origami, do seu surgimento, de como ele era usado. E depois vocês tinham aqui vocês têm alguns exemplos, né, de desenhos feitos com origami, que fica bem legal. E aqui vocês tinham um desafio, né? O desafio é montar o origami de um gato, guiando-se apenas pelas imagens da página seguinte, que é essa daqui, no caso, né? Vocês tinham que apenas olhar as instruções que foram colocadas enumeradas, o primeiro passo, né, o papel, com todos os lados iguais, aí as setas indicando como deve ser dobrado, certo? Fazer a cabecinha, as orelhinhas, o corpinho e por final chegar no gatinho. Eu gostaria que vocês compartilhassem no grupo o origami de vocês, tá? Eu queria saber quem conseguiu fazer, como que ficou. Eu gostaria que vocês colocassem, né? Produção de origami através da linguagem não verbal. Gostaria que vocês colocassem no grupo, porque senão eu não fico nem sabendo e nem vejo os trabalhinhos, tá? Aí vocês têm aí as instruções e nós temos aqui o desafio. Seu desafio será montar um origami de um gato, guiando-se apenas pelas imagens da página seguinte. Para se sair bem, é preciso que preste atenção a alguns elementos. Observe a forma da folha de papel. Primeira ilustração. Se você não usar exatamente essa forma, não conseguirá chegar ao resultado final, mostrado na última figura. O papel tem lados com medidas iguais ou diferentes? Então, iguais. Tem que assinar a letrinha A. Agora nós vamos para 1.2. Observe as linhas pontilhadas. Elas indicam os desenhos a serem feitos no papel, as dobras a serem feitas no papel ou os recortes feitos com tesoura. Então, é o item B, as dobras serem feitas no papel. Observe as setas com exceção das figuras 8 e 15. As pontas dessas setas indicam o que, gente? Os pontos em que o papel deve ser dobrado, a direção que o papel deve ser dobrado, a direção que o papel deve ser cortado. Então, os pontos indicam, na 1.3, a direção em que o papel deve ser dobrado, é a letra B. A letra B, ok? E a 1.4, observe as setas das figuras 8 e 15. Vamos lá? Olha só a figura 8. Figura 8, tá vendo a setinha? Figura 15. Olha só a setinha. Então, observe as setas da figura 8 e 15. Essas setas indicam que o papel deve ser empurrado para o lado de dentro, empurrado para o lado de fora ou virado para outro lado. C, virado para outro lado. Se você respondeu corretamente as questões anteriores, já conhece os símbolos usados para indicar as operações de montagem deste origami. Aí vocês tiveram que seguir aqui todas as instruções para vocês montarem o origami, correto? E aí nossa aula foi até aqui. E depois tinha a tarefinha 20, certo? A tarefinha 20 para vocês fazerem, que aí agora eu vou fazer a correção da tarefinha 20. Só me localizar aqui para já mostrar, já ir para a tarefinha 20. Aqui na tarefinha 20 são instruções. Então, pediu para que vocês selecionassem os seguintes textos: bula de remédio, manual de uso de algum equipamento, manual de instruções, né? Pode ser de qualquer coisa. Lavar roupa, manual de lavar roupa, de máquina de lavar roupa, de televisão, de celular, de qualquer coisa. Regras de jogo também, instruções para uso de algum aplicativo informático. Então, vocês tinham que selecionar esses textos, tá? Vocês tinham que selecionar esses textos, examiná-los e indicar em que partes foi usada a linguagem verbal, foi usada a linguagem não verbal, que são desenhos, fotos, caso tenha, né? E se foi usada a combinação da linguagem verbal e não verbal. Tinha linguagem verbal quando explicava isso, isso e isso, para ilustrar o que foi explicado. Tinha a imagem, que é a linguagem não verbal.
ok? E importante que vocês tenham selecionado esses textos, porque eles serão usados para a atividade que eu vou explicar para a semana que vem, certo? Então, é importante que vocês tenham feito essa tarefa para vocês prosseguirem agora com estes textos que nós vamos precisar, tá? Então, para a próxima aula, nós vamos prosseguir na página 9, continua aí com a interpretação. Aí, nós vamos entrar aqui e vocês farão a tarefa 21, ó. Ao concluir o item anterior, você já pode realizar a tarefa 21. Então, vocês já podem fazer a tarefa 21, que são instruções. E agora nós vamos analisar uma receita de salada. Lembrando, gente, que salada saborosa é uma receita culinária. E receita culinária faz parte do gênero textual texto prescritivo. O que é um texto prescritivo? É um texto que ensina alguém a fazer algo através de instruções, vai dando passo a passo e é dividido em etapas. Aqui nós vamos observar que ele vai ter a receita, geralmente ela é dividida em duas partes, que são ingredientes e modo de preparo. Ele é um texto escrito como uma narrativa? Não, ele é escrito em tópicos. Como que vem os verbos? No imperativo ou no infinitivo. Geralmente é assim que é um texto prescritivo. Vocês podem analisar aí nos textos que vocês selecionaram para a tarefa 20. Então aqui vocês terão a receitinha para fazer a interpretação. Vocês farão a interpretação. Depois vocês terão ali que também a parte calorias, que também é um textinho que vem, né? Ó, caloria, cal, é o símbolo de quilocaloria, que equivale a 1000 calorias. A caloria é a unidade de medida da energia dos alimentos. O nosso organismo precisa de energia para realizar as suas funções, como respirar, pensar, movimentar-se. Essa energia é retirada dos alimentos. É muito provável que uma pessoa emagreça caso consuma menos calorias do que é necessário para realizar suas atividades e engorde caso consuma mais do que é necessário. Então, assim, gente, se vocês consomem mais do que vocês gastam, vocês engordam, certo? Vamos supor que você só come e você não se movimenta, você não anda, você não faz atividade física. Provavelmente isso vai virar um acúmulo aí de gorduras, onde você vai acabar engordando. E se você se movimenta muito, pratica atividade e se alimenta pouco, você vai emagrecer, porque você vai estar gastando mais do que você consumiu, ok? Embora a quantidade de calorias ingerida geralmente apresente relação com a perda, manutenção ou ganho de peso, algumas vezes uma pessoa pode emagrecer ou engordar também devido a outros fatores, como a prática ou mais ou menos intensa de atividades, combinação de alimentos, alterações hormonais, entre outras coisas. Um adulto precisa consumir em média 2.000 calorias por dia. Esse cálculo é aproximado porque a quantidade ideal para cada pessoa pode variar em função de alguns fatores, como o sexo, se é homem ou mulher, a idade, a estatura. Profissionais como nutricionistas e médicos são capazes de avaliar as características e estilos de vida de cada pessoa e indicar qual seria a quantidade de calorias adequada para seu consumo diário. Ok? Então aqui nós não estamos aprendendo como emagrecer, não, tá, gente? É para vocês enxergarem que isso é importante dentro da receita, certo? Geralmente vem essa informação na receita, quantas calorias ela tem, tá? Aí vocês vão também analisar quantas calorias tem, né, na porção da salada saborosa. Depois vai vir aqui sujeito e predicado, que é da Fernanda. Então nós vamos pular, tá? Isso aqui. Aí nós vamos chegar onde eu quero, que é na nossa tipo de predicado também nós vamos pular, que é nessa tabelinha aqui, ó. Então aqui vocês vão realizar, infelizmente não dá para realizar conforme as instruções, que é atividade em grupo e no momento, né, individual. Vocês aqui vão pegar o material que vocês selecionaram na tarefa 20, aqueles textinhos lá de instruções, manual, regras de jogo,
tudo aquilo que foi pedido, bula de remédio. Aí vocês vão indicar os tipos de textos de instrução selecionados e para que serve. Então aqui no quadro já tem um começado, ó. A bula de remédio é um texto que você selecionou. E para que ela serve? Para fornecer informações sobre o medicamento e orientar as pessoas a utilizá-lo. Regras de jogo. Coloca tipo de texto. Regras de jogo. Para que serve? Manual de instrução. Bula já está aqui. Todos que vocês selecionarem, vocês vão colocar o nome, o tipo de texto e a finalidade, para que ele serve. Ok? E aí nós seguimos aqui, né? Com as mesmas interpretações que vocês fizeram ali na tarefinha. Quais dos textos aparecem ilustrações? Se algum deles traz imagem, né? Junto com o texto. Ok? E aí vocês vão finalizando essa interpretação. Vocês responderão para mim até chegar em instruções, tá? Até aqui. O que for de gramática vocês podem deixar, tudo bem? E aí nós vamos começar na próxima, depois que fizer a correção, nós vamos iniciar a receita, tudo bem? E eu envio em PDF a tarefa que vocês deverão fazer, as páginas que eu expliquei, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem perguntar no grupo as dúvidas que vocês tiverem, se tiver alguma em relação a essa atividade. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí com o hábito de estudos, que vocês estejam realizando tudo da melhor forma, como sempre vocês fazem, porque vocês são maravilhosos. Estou com muitas saudades, muitas mesmo, isso não é um clichê, não é uma frase feita, de verdade, eu estou com muita saudade de vocês. Eu tenho observado os vídeos que eu tenho mandado, vejo que vocês são incríveis, vocês realmente visualizam a aula, praticamente todos visualizam a aula. Eu fico muito feliz em observar que vocês estão assistindo e fazendo o acompanhamento aí. Obrigada por tudo, viu, gente? Fiquem com Deus e até quinta na nossa aula de literatura.